Muito bem, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nossas casas e não na igreja, por causa das determinações governamentais em função da pandemia. Devemos ficar em isolamento social, todos em nossas casas, para evitar a proliferação, a contaminação em massa da população, não é? Então devemos obedecer às autoridades, nós sabemos disso, é ordem de Deus. E devemos nos cuidar, até porque, se houver necessidade, ao invés de sermos trabalhosos para os outros, temos condição de ajudar em caso de necessidade. Muito bem, irmãos. Então nós não vamos tratar desse assunto de Covid e palavra de encorajamento, de ensinamento sobre o assunto. Hoje, como nós estamos na chamada Semana Santa, nós vamos tratar da Páscoa, a Páscoa do servo sofredor, e ver qual é o ensinamento que nós temos lá na profecia de Isaías, a história dos evangelhos nós conhecemos, né, também, e vamos ver a profecia lá de Isaías do servo sofredor, que se encontra em Isaías 52, 13 até 53, 12. É um texto um pouco grande, mas nós vamos ler para os irmãos, né? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua prosperidade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Muito bem, irmãos. Como dissemos, nós vamos falar sobre a Páscoa, porque estamos na Semana Santa, né? Na chamada Semana Santa, no domingo da ressurreição, na festa da Páscoa para os judeus, e na festa consumista, chamada Semana Santa, consumo de peixe, de ovo e de chocolate para os ocidentais capitalistas. Na verdade, a Páscoa originária é uma festa judaica que foi miscigenada no cristianismo, e agora as pessoas não sabem mais do que se trata, a não ser pelo hábito social de comer peixe
e de daí receber ovos de chocolate associados ao coelho da Páscoa, criação capitalista que até substituiu o cordeiro da Páscoa judaica, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para os cristãos. A Páscoa, rapidamente, vamos ver, tem a ver com a 10ª praga que Deus mandou sobre o Egito para a libertação do seu povo. Naquela ocasião, cordeiros foram sacrificados segundo a ordem de Deus e o seu sangue passado nas vergas das portas das casas dos judeus, para que o anjo da morte, mandado pelo Senhor Deus, não entrasse nelas. Portanto, o sacrifício dos cordeiros simbolizava o sacrifício do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, conforme João Batista anunciou, segundo o relato de João 1:29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João anunciou. Porém, irmãos, embora este seja um dos nomes dados ao Senhor Jesus, Cordeiro, normalmente não nos traz a lembrança que este Cordeiro é sinônimo de morte sacrificial, especialmente porque na festa da Páscoa Ocidental, a chamada Semana Santa, o Cordeiro foi substituído por um coelho que bota ovos. Nada nos lembra que o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, é o Cordeiro da Páscoa, o mesmo servo sofredor daqui de Isaías. Como isso é possível? Como pode o Senhor da Glória, em algum momento, especialmente em dia de festa, ser o servo sofredor com um aspecto desfigurado, como é dito aqui, de tanto sofrimento? Quem lembra disso na Páscoa? A não ser as procissões do Cristo morto dos católicos. Pois assim foi a última Páscoa do Senhor Jesus, uma festa de terrível sofrimento para o nosso Senhor, o servo sofredor de Isaías, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Conforme a profecia que lemos, Isaías nos apresenta este servo sofredor, o Cordeiro da Páscoa, que foi sacrificado em nosso lugar. Sabemos que o pacto eterno de Deus com a sua criação previa a vinda de um Redentor, o descendente da mulher, aquele que pisaria a cabeça da serpente, conforme está escrito lá em Gênesis 3,15. Mas também está escrito que a serpente lhe feriria o calcanhar. Por isso acontecia do servo sofredor sofrer tanto, exatamente na festa da Páscoa. Também sabemos pela Escritura que o pecado gera a morte. E foi por isso que ele sofreu, embora sem pecado. Conforme o pacto de Deus lá com Adão, por meio de quem entrou o pecado e a morte na criação. Gênesis 2,17. Adão, o dia em que comeres do fruto da árvore da vida, não é do bem e do mal, aliás, nesse dia morrerás. O dia em que comeres do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, morrerás. Como o pecado trouxe a morte, Adão comeu, nós sabemos a história. Ali foi sacrificado o primeiro animal para que com sua pele o Senhor cobrisse a vergonha de Adão. Convém lembrar que na história da humanidade, meus irmãos, sempre houve necessidade de fazer sacrifícios de animais, às vezes até de pessoas, para apaziguar os deuses, todos irados com humanos fracos e pecadores, a fim de que esses deuses lhes sejam favoráveis, a fim de que esses deuses lhes a vida. A história bíblica não é diferente, não, né? A história bíblica não é diferente, não. Vocês lembram que lá no caso de Jonas, não é? Quando veio a tempestade sobre o barco, todo mundo achando que os seus deuses estavam irados com eles por algum motivo, queriam lhes tirar a vida, todos eles estavam lá fazendo preces e mais preces, a cada um aos seus deuses, e foram lá, e Jonas, que é isso? Esse camarada dormindo aqui dentro. Clama ao teu Deus, tu não está vendo tem alguma coisa errada aqui? Aí Jonas disse, olha, o problema é comigo, o problema é com o meu Deus. Jogue-me na água que está resolvido o problema. E de fato foi assim que aconteceu. Então, irmãos, não é diferente. A história da humanidade, como nós a conhecemos, de sempre homens oferecendo sacrifícios aos seus deuses, e às vezes sacrifício
de pessoas não é diferente. A diferença é a essência. Mas a história não é não. Não foi um sacrifício humano que o Senhor Deus ofereceu na pessoa do seu filho? Pois é. A diferença está na essência, no significado, na eficácia do sacrifício, não é? Diferentemente dos sacrifícios pagãos, conforme a lei cerimonial levítica, os sacrifícios já são diferentes, embora fossem de animais, mas era Deus quem dizia como ele queria o sacrifício, e não os homens pecadores resolvem como fazer seus sacrifícios na sua cabeça para aplacar a ira de seus deuses. Foi Deus quem estabeleceu o sacrifício de animais como ele queria, e esses deveriam ser mortos em lugar de pecadores, para aplacar a sua ira santa por causa dos pecados do seu povo. Ao longo do relato bíblico, porém, também podemos ver que todos aqueles sacrifícios apenas prefiguravam o sacrifício perfeito e eficaz do Messias, o próprio Deus na pessoa do Filho que ele mandou aqui para o mundo, exatamente aquele descendente da mulher prometido lá em Gênesis 3,15, o servo sofredor sacrificado de forma horripilante, como diz aqui Isaías, capítulo 53, 4 a 7, que nós vimos aqui. Que coisa terrível, irmãos. Certamente, ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados e como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Irmão, nós vemos aqui, e temos aqui a teologia da libertação, às vezes, os pentecostais, Jesus levou nossas dores. Que dores? O homem está falando aqui é de pecado, é de iniquidades. Quando ele fala em enfermidades e as nossas dores, ele está falando de iniquidade, ele está falando de pecado, que é exatamente a pior das doenças e a causadora de todas as outras, o causador de todas as outras. Então nós vemos aqui, irmãos, que por que o Messias teria que sofrer tanto? Porque isso estava no pacto de Deus lá com Adão. O dia em que comer, morrerás. O pecado traz a morte como consequência. Não é? Então, e por que ele teria que morrer? Estamos dizendo por isso mesmo. Qual é o papel do Messias? Messias é aquele que vem salvar as pessoas, tirar as pessoas de uma situação deplorável. Não é? Como já dissemos, a história bíblica não é diferente da história da humanidade no que se refere a oferecer sacrifícios para aplacar a ira dos deuses. Não é tão diferente, mas as diferenças são radicais. Em primeiro lugar, na história da humanidade, repito, são os homens que escolhem as ofertas e os sacrifícios, não é? Para aplacar a ira dos seus deuses, para torná-los favoráveis a si próprios, os próprios ofertantes. Eles é quem escolhe as ofertas e os sacrifícios para aplacar a ira dos supostos deuses, a fim que sejam favoráveis a si. Eles são os beneficiários. Os sacrifícios são feitos de acordo com os seus interesses, interesses do próprio ofertante, em seu favor, sendo ele o alvo final, não é? A ser beneficiado pela oferta. Na história bíblica, de forma diferente, o sacrifício eficaz é determinado pelo próprio Deus, oferecido por ele mesmo na pessoa do seu Filho, a fim de nos reconciliar com o Pai, uma vez que não há nenhuma possibilidade de o homem pecador oferecer sacrifício capaz de apaziguá-lo com o Deus santo e irado por causa dos nossos pecados. Não pode haver qualquer ação ou oferta do homem pecador que aplaque a ira santa de Deus, ferida, ofendida por causa dos pecados que ofenderam, repito, a santidade de Deus. Acontece que o homem pecou, isso é fato, lá em Adão. Portanto, tem que morrer por causa do seu pecado, conforme o pacto de Deus. O dia em que pecar, morrerá. O dia em que comer, o dia em que desobedecer, morrerá. Gênesis 2,17, nós sabemos. Mas se o sacrifício de um pecador não pode agradar a Deus,
Se o sacrifício de um homem não pode favorecer ao pecador diante de um Deus irado por causa do pecado, qual a solução? Estamos eternamente perdidos? Quem é o único que pode ter a solução? O próprio Deus, irmãos. Na sua providência eterna, como temos pregado aqui em domingos anteriores. Por isso, conforme a sua providência eterna, ele ofereceu o seu único filho como a única solução para o impasse entre a maldição do pecado e a sua santidade, a santidade de Deus. Aqui está outra diferença fundamental entre o sacrifício da história da humanidade e o sacrifício da história bíblica. Nos sacrifícios pagãos da humanidade, o ofertante é o beneficiário da sua oferta, como já dissemos. Na Bíblia, porém, o Filho de Deus, o descendente da mulher, o Cordeiro que veio a ser o servo sofredor, não foi o beneficiário do seu próprio sacrifício. Não foi por causa dos seus pecados que ele se ofereceu em sacrifício para agradar a Deus Pai, e sim por causa de pecadores que o Pai elegeu desde a eternidade para serem o povo santo que ele deu ao Filho. Nós vimos aqui que o justo não deu causa. Não deu causa. Não foi ele não ofereceu sacrifício por causa dele. Foi por nossa causa. Foi por nossa. Os beneficiários do seu sacrifício, o perdão, a redenção, foi oferecida a nós. Os irmãos percebem como isso é maravilhoso? Irmãos, é isso que nós temos que saber para ensinar aos nossos filhos por ocasião da tal Semana Santa. O descendente da mulher lá de Gênesis 2,15, o servo sofredor da profecia de Isaías, é exatamente o Deus Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João. Aquele que na plenitude do tempo, como ensina Paulo, veio ao mundo em forma de homem, porém sem pecado, como lemos aqui, puro, santo, justo, para que, também como ensina Paulo, Deus seja justo e o justificador de pecadores que não podem se justificar diante dele. Paulo ensina isso em Romanos 3, 26. Temos que saber disso, irmão, para ensinar aos nossos filhos. É por isso que o Filho de Deus teria que vir ao mundo como o descendente da mulher lá de Gênesis 3,15. É por isso que, como servo sofredor de Isaías, ele teria que sofrer tudo aquilo que sofreu. É por isso que ele teria que morrer de forma tão humilhante e tão horripilante naquela cruz. Como lemos, o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Lemos no capítulo 52, versículo 14. Como sofreu o servo sofredor exatamente em dias de festa da Páscoa. Em dias de festa do que nós chamamos a nossa Semana Santa. E por que tanto sofrimento? Por causa da ira de Deus contra os nossos pecados. Irmãos queridos, não podemos deixar de enxergar o horror do nosso pecado e o quanto esse pecado ofendeu a santidade de Deus, sendo Ele mesmo o único capaz de nos apaziguar consigo. Por isso Ele enviou o seu próprio Filho para oferecer-se como sacrifício em lugar de pecadores. Irmãos, cada vez que celebramos a Santa Ceia, que é a nossa simbologia da Páscoa judaica, transformada na Páscoa cristã, a morte do nosso Senhor por causa dos nossos pecados, para nos livrar das nossas iniquidades, não é? Eu lembro aos irmãos, cada vez que a gente participa desse cerimonial que Jesus mandou que fizesse em sua memória, eu fico, preocupado e digo para vocês nos ensinamentos, se nós soubéssemos o horror que é o pecado, se nós tivéssemos noção do horror do pecado, nós teríamos muito mais cuidado com a nossa santificação, com a nossa santidade. O pecado é tão maligno que fez com que Deus, na pessoa do Filho,
abrisse mão da sua glória, do seu trono de glória, e vivesse aqui a terra, viver 33 anos numa vida muito difícil, e por fim tivesse uma morte desse jeito aqui, a morte do servo sofredor, e tudo isso para nos livrar das nossas enfermidades, como ele diz aqui, entendido que essas enfermidades são os nossos pecados. São os nossos pecados. Pelas nossas transgressões ele foi moído, pelas nossas iniquidades. Se nós tivéssemos noção, irmãos, de fato, por isso que eu chamo tanta atenção, e muitos ficam com raiva de mim. Se nós tivéssemos noção da malignidade do pecado, nós cuidaríamos muito mais, sabe, com muito maior diligência do nosso discipulado para conhecer cada vez mais quem é esse Deus que nos salvou, como é esse Deus que nos salvou, como é que Ele cuida de nós, inclusive com uma pandemia. Então, irmãos, olhem só, foi em nosso lugar, como lemos, que o servo sofredor foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi cortado da terra dos viventes por causa da nossa transgressão, a transgressão do meu povo. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Essa é a dimensão do horror do nosso pecado, irmãos. E nós não podemos esquecer isso, porque se nós esquecermos isso, esqueceremos também a dimensão da graça de Deus. Será uma graça barata, uma graça que nós exigimos de Deus e declaramos, e declaramos, e declaramos, como vemos aí, o tal povo de Deus, esse mesmo povo de Deus aqui, na época Israel, hoje igreja. Ações idênticas, como nós vamos ver aqui, irmãos. Que coisa triste. Foi preciso que o próprio Deus, na pessoa do Filho, viesse ao mundo como um descendente da mulher, como servo sofredor, como cordeiro, para oferecer-se em sacrifício único capaz de aplacar a ira de Deus, satisfazendo assim a sua justiça, uma vez que ele era justo, e livrando-nos do seu juízo contra os nossos pecados. Que coisa maravilhosa! Isso tem que estar em nossa cabeça, em nosso coração e em nossa boca, o tempo todo contando essa maravilha que Deus fez, especialmente ensinando aos nossos filhos. Como é bom ouvir isso, né, irmãos? Como é bom ouvir isso, que Deus nos salvou. Aqui nós poderíamos encerrar a pregação, enfatizando o quanto nós somos preciosos a Deus, para Deus, como Ele nos ama, como Ele cuida de nós. Precisamos saber de tudo isso, sim, irmãos, para ensinar aos nossos filhos em especial. Mas como nós lemos aqui, Deus lembrou ao seu povo pelo seu profeta, e é preciso que eu não esqueça de lembrar, eu preciso lembrar, que se essa profecia foi dada primariamente para Israel, povo de Deus, ela se estende para a igreja, povo de Deus. E Isaías faz uma acusação muito grave ao povo de Deus, Israel. E eu repito aqui a mesma profecia ao povo de Deus, igreja de Cristo. Ele diz que o servo sofredor era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Isaías 53, 3. Não fizemos caso, irmãos. Nós, povo de Deus lá em Israel, Isaías está dizendo. Nós, igreja de Cristo aqui, eu estou dizendo, nós sabemos disso. O profeta está acusando o pecado do povo de Deus, seja Israel, seja igreja, o nosso pecado em não reconhecer Deus no servo sofredor, no cordeiro que foi sacrificado na festa da Páscoa e que no nosso mundo capitalista virou um coelho que bota ovos de chocolate.
Não é isso que fazemos com os nossos filhos? Com raríssimas exceções. Algum irmão, na época da Páscoa, mesmo dando ovo de chocolate ao seu filho, porque é cultura, ele vai explicar para o seu filho o que é a Páscoa, o que foi a Páscoa, o que é a Semana Santa capitalista. Pouquíssimos irmãos têm esse conhecimento sedimentado, capaz de ensiná-lo aos seus filhos. Na verdade, tudo fica no peixe, com um golezinho de vinho e ovos de chocolate que são botados por um coelho. Foi isso que virou a Páscoa do Senhor. Que coisa horrível, irmãos. Que coisa horrível. Não podemos esquecer o que aconteceu com o Senhor Jesus na sua última festa da Páscoa. Não podemos esquecer que, mesmo sendo servo sofredor, mesmo sendo o cordeiro que foi sacrificado em nosso lugar, Ele é o Senhor da criação. Não podemos esquecer que Ele é o Senhor da redenção. Aquele que veio redimir a criação amaldiçoada pelo próprio Pai lá por causa do pecado de Adão. E que nós, uma vez redimidos, somos a prova viva a testemunhar que Deus de fato está redimindo a sua criação. Nós estamos aqui para testemunhar isso. E um dia ele virá para refazer, restaurar, redimir totalmente toda a criação. Irmãos queridos, Ele é o Filho de Deus, Criador e Redentor, o próprio Deus. Por isso, o profeta diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Capítulo 53, versículo 11. Como Deus prometeu, irmãos queridos, apesar de nós, como o profeta diz, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. 53, versículo 12. Irmãos, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Já temos falado aqui, a salvação como um todo é milagre, desde a eleição, desde o chamado numa pregação, desde o entendimento, o reconhecimento de que esse que morreu na cruz é o justo que justificará a muitos. Ali nós somos adotados como filhos. Ali o Senhor Jesus, o Senhor Deus, como prometeu, lá nos profetas colocará em nós o seu Espírito para que andemos em santidade de vida, e isso se dá exatamente enquanto estivermos vivos aqui pelo discipulado. Para crescermos no conhecimento destas coisas, para que possamos testemunhar e, em especial, ensinar aos nossos filhos, para que as maravilhas de Deus sejam contadas geração após geração, em especial essa maravilha da redenção. Irmãos, que Deus nos conceda a graça de, a partir desse conhecimento, viver como aqueles que foram justificados pelo servo sofredor, o Cordeiro de Deus, o Filho que, por causa das nossas iniquidades, ofereceu-se em sacrifício ao Pai para nos reconciliar com Ele. Que maravilha, irmãos, ter esse conhecimento, o conhecimento que justificará a muitos, o conhecimento de que o Senhor, o próprio Deus, deu ao Filho pela sua justiça, pelo seu sacrifício. Ele deu ao Filho os eleitos desde a eternidade para serem o seu povo eleito, a sua igreja, o corpo de Cristo. Como é bom saber disso, irmãos, para ensinar aos nossos filhos. Que Deus nos conceda graça para que, com esse conhecimento cada vez mais sedimentado em nós e demonstrado através de nós, vivamos de modo digno do justo, para louvor da sua glória. Amém.